Olá, meus alunos! Vamos dar continuidade aos assuntos relacionados à legislação empresarial ou legislação comercial. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o direito comercial no Brasil, né? Na aula passada nós vimos toda a situação histórica do direito empresarial, né? Das fases de objetivação, de subjetivação, da objetiva e subjetiva, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse Código Comercial no Brasil. Lá em 1850 foi editado o Código Comercial, que se espelhou no Código de Comércio francês. Então, nosso primeiro Código Comercial ele foi espelhado no Código de Comércio francês, né, que surgiu durante o período objetivo. Quando se prevalecia a teoria dos atos de comércio, que a gente viu, né? Então, com a edição do Código Civil de 2002, isso é o nosso Código Civil de 2002, o Brasil ele abandonou a teoria dos atos de comércio, isso foi nesse século ainda, 2002, né? Abandonou aquela teoria dos atos de comércio e adotou a teoria da empresa, que foi espelhada no Código Civil Italiano de 1942, onde ele fala lá que o empresário é quem exerce atividade econômica organizada. Um resumo do que é um empresário, né? Então, mais uma vez, o nosso primeiro código comercial foi espelhado no Código de Comércio francês, que perdeu força ou perdeu a validade com a edição do Código Civil brasileiro em 2002, abandonando a teoria dos atos de comércio, que foi espelhado, e claro, no Código Civil italiano, que vai falando da organização da empresa, do empresário, certo? Empresário. Então, o que seria um empresário? No direito empresarial, o empresário é sujeito de direito que exerce a empresa, ou seja, aquele que exerce profissionalmente, com habitualidade, quer dizer, é uma coisa habitual, uma atividade econômica que busca gerar lucro, que articula os fatores de produção para a produção ou a circulação de bens ou serviços, né? Então a gente pode tirar algumas características desse conceito de empresário. Vamos ver? Podemos identificar algumas características importantes para conceituar o empresário, tirando lá daquele conceito. Então, vamos ver aqui. Quais serão as características? Pensem comigo. Qual foi a primeira característica que a gente viu lá naquela situação? Profissionalmente. Então, o empresário tem que ser uma pessoa profissional naquele negócio que ele exerce. Então, aí está uma das características dele. Outra característica é a atividade econômica. Então, ele tem que ser profissional e exercer uma atividade econômica. Próxima característica, organizada. Então, já está dizendo, não pode ser nada desorganizado, né? Ele tem que ter controle de tudo, ele tem que ter lá o seu controle de estoque, controle de pessoal, então tem que ser uma coisa organizada. Tem que produzir bens ou oferecer algum tipo de serviço, né, para a população. Então, daquele conceito lá que a gente viu no início, quais são as características marcantes ali? Para a pessoa profissional, que realize uma atividade econômica, que seja organizada e que produza bens ou serviços. Então, cada característica tem especial relevância na hora de identificar o empresário. Então, como é que a gente vai identificar um empresário? Quando a gente identificar essas 4 características nele. E a empresa? A empresa é uma unidade econômico-social entregada por elementos humanos, materiais e técnicos, que tem por objetivo obter utilidades através da sua participação no mercado de bens e serviços. Nesse sentido, faz uso dos fatores produtivos, que é trabalho, terra e capital. Então, quais são os 3 fatores produtivos de uma empresa? Trabalho, terra e capital. Então, mais uma vez, olha, empresa é uma unidade econômica social integrada por elementos humanos. Quais são os elementos de uma empresa?
elementos humanos, materiais e técnicos. Qual é o objetivo? Obter utilidades através da participação no mercado de bens ou serviços, que deve produzir algo ou oferecer algum tipo de serviço. Que faz uso dos fatores produtivos, que é trabalho, terra e capital. Ok? Quais são os elementos de uma empresa? Elementos humanos, materiais e técnicos. Quais são os fatores produtivos? Trabalho, terra e capital. Classificação das empresas segundo a atividade econômica dela. Bem, olha só. As empresas elas podem ser classificadas de acordo com a atividade econômica que se desenvolve. Tá? Então, deste modo, a gente depara com as empresas do setor primário, que obtêm os recursos a partir da natureza, como é o caso das agrícolas, pesqueiras ou pecuárias. Então, qual é a primeira classificação em relação à atividade econômica das empresas? Setor primário. Quem é do setor primário é setores agrícolas, pesqueiros e o setor da pecuária, tá certo? Primário, mais uma vez, agrícola, setores pesqueiros e pecuária. Nós temos as empresas do setor secundário, são aquelas que são dedicadas à transformação da matéria-prima, como acontece com as indústrias e a construção civil. E as empresas do setor terciário, que são as empresas que se dedicam à prestação de serviços ou comércio. Então, aqui nesse slide já fala das duas, do setor secundário e do setor terciário. Então, se eu perguntasse qual é a divisão das empresas em relação à sua atividade econômica, são três: primário, secundário e terciário. Primário, setores agrícolas, pecuários e pesqueiros. Secundário, setores industriais, dedicados à transformação de matéria-prima. E terciário, setores dedicados à prestação de serviços ou ao comércio. Bem simples, certo? Vamos lá. Além da classificação das empresas em relação à atividade econômica, nós temos também a classificação delas em relação à sua constituição jurídica. Igualmente, essa classificação é para as empresas de acordo com a sua constituição jurídica. Então, existem as empresas individuais, que pertencem a uma única pessoa, tá? As societárias, que são constituídas por várias pessoas, que são os sócios. Já que neste último grupo, as sociedades, por sua vez, podem ser anônimas, de responsabilidade limitada, de economia social, que são as chamadas cooperativas, entre outras. Então, essa classificação jurídica, nós temos duas classificações, tá? Olha só, as empresas individuais, que pertencem a uma pessoa, e as societárias, que são constituídas por várias pessoas. Mas dentro das societárias, nós temos as sociedades anônimas, nós temos a de responsabilidade limitada, nós temos a de economia social, que são as cooperativas, entre outras classificações dentro das societárias. Mas enquanto a classificação geral jurídica, individuais e societárias, certo? Então aqui tem alguns exemplos, né? O Bradesco, Banco Safra, Ambev, entre outros. Já vimos quanto à atividade, atividade econômica, quanto à constituição jurídica e agora com a classificação em relação à titularidade do capital, que é o quê? Aquele que detém os recursos da empresa. Então, as empresas elas podem ser definidas de acordo com a respectiva titularidade. Assim, mencionaremos as empresas privadas, cujo capital está na mão dos particulares. Então, empresa privada, o capital é de particular, né? Pessoas não ligadas ao governo. As públicas, controladas pelo Estado. Então, empresa pública é aquela que o capital está na mão do Estado, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. E as mistas, que é o capital partilhado por particulares e pelo Estado. Tá? Que é o quê? Então, é como se fosse metade capital particular e metade capital do Estado.
E as empresas de autogestão, que é o capital propriedade dos trabalhadores. Sinceramente, eu nunca vi uma empresa assim, vou ser bem sério com vocês, tá? Mas no papel existe, né? Empresas de autogestão. Então aqui nós temos aqui nós temos exemplo das empresas, empresa pública e de sociedade mista, ó. Correio, Caixa, EPTC e Infraero são empresas públicas, quer dizer, capital do Estado, e sociedade mista, Banco do Brasil, Companhia de Energia Elétrica, Eletrobras e Petrobras, que são sociedades mistas, que são os dois capitais, né? Capital do particular e capital do governo, tá certo? Então, titularidade de capital são três, né? Empresas privadas, empresas públicas e empresas mistas, certo? Então, gente, essa foi o final da nossa aula sobre direito empresarial, tá? Algumas coisinhas, né? E tem a prática na nossa atividade, lá na nossa apostila, e tem aqui a prática no vídeo, tá? Você pode fazer no seu caderno, realize a prática, que é importante, que, se eu não me engano, vai fazer parte da avaliação, certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida é só chamar e até a próxima aula. Fui!